Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre teoria do octeto. O que a gente pode falar da teoria do octeto? Primeiro a gente tem que falar por que surgiu essa ideia, por que surgiu essa teoria, né? Ali, desde o século XIX, os químicos começaram a perceber que os átomos não existiam na forma isolada. Eles começaram a perceber que esses átomos existiam perante uma união, uma ligação, certo? Por que essa ligação deveria acontecer? Eles perceberam que essa ligação acontecia na busca de um menor estado de energia. A gente sabe que o universo ele caminha dessa forma. A intenção é sempre estar em um menor estado de energia. E com os átomos não é diferente, eles são formadores do universo. Então, qual é a intenção de um átomo não estar isolado? Por que um átomo está ligado ao outro? É a busca pelo menor estado de energia. Quando os átomos se ligam, ocorre a liberação de energia. Então, ao ocorrer essa ligação, ocorre uma liberação de energia. Consequentemente, esses átomos buscam, ou melhor, esses átomos chegam ao menor estado energético. Então, eles chegam à estabilidade. Só que o mais interessante é que eles começaram a observar isso para vários átomos e um grupo em específico não realizava esse fenômeno, não descrevia essa ligação e tinha essas características de estabilidade ou de liberação e menor estado de energia, que é o grupo dos gases nobres, o grupo 18 da tabela periódica. Então, só para a gente resumir o que eu acabei de falar, eles começaram a observar os átomos se ligando, perceberam que, ao acontecer essa ligação, ocorria a liberação de energia e, por consequência, a matéria ficava num menor estado energético. Só que eles notaram que os átomos do grupo 18 da tabela periódica não descreviam essa situação, que são os gases nobres. Bom, só para ficar mais claro para vocês, vamos definir bem rápido. O que é ligação química? Existem várias teorias para definir ligação química, mas uma que a gente gosta bastante de usar é ligação química, da forma mais singela e mais simples. É o ato de emparelhar elétrons, ou seja, fazer com que os elétrons se liguem, se emparelhem, tá? Estejam no mesmo orbital. Coloca a produção para mim, por favor, o gráfico aqui da ligação química, por gentileza, do emparelhamento de elétrons sendo medido em termos energéticos. Você pode observar pelo gráfico que quando os elétrons estão desemparelhados, eu tenho um elétron sozinho, outro também, a energia é mais elevada do que quando eu tenho os elétrons emparelhados em um mesmo orbital. Isso justifica o que nós acabamos de falar, que é o seguinte: quando o átomo está isolado, ele está em alta energia, em alto estado energético. Quando esse átomo se liga, acontece esse emparelhamento de elétrons, a energia é liberada e o estado energético dessa matéria vai ser diminuído, tá? Então, só para ficar claro, coloquei esse gráfico aqui para você entender que quando ocorre essa ligação, a energia é diminuída, o estado energético é de menor energia, como o universo busca, beleza? Em relação aos gases nobres, o que esses caras têm de diferente, né? Dois cientistas começaram a estudar para tentar entender por que esses caras eram estáveis ou não. Só para que você entenda, os gases nobres eles existem na natureza de forma isolada e estável. E o mais interessante, eles não são muito reativos. Aí eu quero que você tome o cuidado, tá? Agora, você vai ver em vários lugares falando que gás nobre é inerte. Cuidado, cuidado. Produção, pisca a tela, coloca um cuidado aqui do lado, faz um escarcéu aí. Cuidado, pelo amor de Deus. Gás nobre não é inerte. Inerte é que não reage. O gás nobre é pouco reativo. Toma cuidado com isso daqui, tá ok? Continuando então, os gases nobres existem na forma isolada, forma estável na natureza e são pouco reativos. Aí dois cientistas começaram a estudar esses caras. Cossel e Lewis começaram a estudar esses dois caras, tá? Começaram a estudar os gases nobres. E aí, a partir do estudo desses dois seres humanos, eles perceberam ou notaram, né, que a estabilidade desses caras se dava porque o último nível eletrônico de todos eles era completo. Então eles notaram que todos os átomos dos gases nobres possuíam o último nível eletrônico completo. Daí eles falaram, peraí, se isso é característica comum deles e todos eles apresentam essas mesmas propriedades, eu acho que tem ligação. Daí eles propuseram a teoria do octeto. Ela vai aparecer aqui do lado para você bonitinha, tá? Definiçãozinha, aquela coisa bem linda. Eu vou traduzir ela de uma forma mais simples para vocês. Teoria do octeto é a teoria que diz que para que um átomo esteja estável, para que um átomo atinja a estabilidade, ele deve possuir 8 elétrons em sua camada de valência.
Para isso, ele deverá perder ou ganhar elétrons. Aí toma cuidado. A gente fala 8, mas, por exemplo, o hidrogênio só possui a camada K, então ele vai estabilizar com 2 elétrons. Então, para ficar mais claro, esse cara vai estar estável se ele tiver 2 ou 8 elétrons na sua camada de valência. Então, Kossel e Lewis chegaram a essa conclusão e elaboraram a teoria do octeto. Volto a falar, para que o elétron atinja a estabilidade, ele deve possuir 8 elétrons em sua camada de valência. Parênteses ou 2, lembra da exceçãozinha que eu estou te falando? A primeira e mais comum. E para ele atingir esses 8, ele vai doar, receber ou também, eu acho que eu não falei, compartilhar, tá? Esses elétrons para que ele atinja o octeto. Já te adianto que essa teoria, quando a gente estuda ela de maneira mais aprofundada e olha as outras teorias de ligação química, a gente sabe que ela é muito mais uma exceção do que a regra. Existem várias exceções à regra do octeto que a gente vai trabalhar em aulas posteriores, tá? À medida com que a gente for trabalhando, você vai observando isso. Só que, a título inicial de estudo de ligações químicas, perfeito para você, tá bom? Então entenda que para o átomo estar estável, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência, ou 2, e depois a gente vai vendo as outras exceções. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos ver o primeiro caso de ligações intramoleculares, as ligações iônicas. Bom, vamos lá, então. Vamos entender aqui as características gerais de uma ligação iônica. Pessoal, ligação iônica, como o nome já sugere, é uma ligação que ocorre entre íons, entre cátions e ânions. Íons, então, que perderam elétrons, íons que ganharam elétrons. Tudo bem. Para que haja essa formação de cátions e ânions, a gente precisa ter elementos que possuam características propícias para essa formação. Então, as ligações iônicas elas vão ocorrer entre metais e hidrogênio e entre metais e ametais. Por quê? Quando eles se combinam dessa forma, os metais tendem a perder elétrons e o hidrogênio e o ametal tendem a receber elétrons. Então, só para que você revise aí o que você já viu anteriormente. Quem perde elétrons se torna um cátion. Quem recebe elétrons se torna um ânion. Por isso, ligação iônica. Então, esses são os casos de ocorrência das ligações iônicas, tá? Lembrando que os elementos descrevem essas ações para que possam seguir a regra do octeto. Lembra lá que a gente falou na aula passada? Então, fica ligadinho nesse detalhe. Bom, o que mais que você precisa saber inicialmente dessas ligações? Quando ocorre esse tipo de ligação, perceba que ocorre um fluxo o quê? Eletrônico. Fica ligado nisso aí, então, uma transferência de elétrons, tá? Algumas outras características interessantes em relação aos compostos iônicos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Compostos iônicos a temperatura ambiente são sólidos. Eu posso falar para você do sal de cozinha. Ele é sólido a temperatura ambiente, né? E ele é um composto iônico. O que mais que eu posso falar para vocês sobre os compostos iônicos? Eles possuem altas temperaturas de ebulição, na casa dos 700, 800 graus Celsius, podendo até ser superior, tá ok? Então as temperaturas de fusão são bastante altas. E por fim, a questão que o Enem e os vestibulares gostam bastante de abordar é a questão da condutividade elétrica. Quando que um composto iônico pode conduzir corrente elétrica? Quando ele estiver fundido, ou seja, derretido no estado líquido, ou quando ele estiver no estado aquoso, tá ok? Então, é assim que vai funcionar essa questão da condutividade. Vamos lá, deixa eu te falar de mais outros detalhes, só um minutinho, bora lá. Bom, pessoal, então continuando, coloquei aqui 2 exemplos para vocês de ligações iônicas para mostrar como é que se dá esse composto, por que ele é formado, segundo essas características que a gente acabou de ver, tá ok? Então, coloquei aqui sódio e cloro, formando um par, né? Metal e ametal. Também coloquei para vocês magnésio e flúor, formando outro par, metal a metal, para a gente poder trabalhar dentro dessas ligações. Olha só, falei para vocês que os metais tendem a doar elétrons e os ametais tendem a receber, juntamente com o hidrogênio. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, que é bem simples de você identificar. Observa o sódio. O sódio tem 11 prótons, então vai ter 11 elétrons quando for um átomo neutro. E na sua camada de valência, como a gente pode perceber, ele tem um elétron. A gente costuma até fazer a brincadeirinha, né? O que é mais fácil para ele chegar a 8? Perder esse elétron ou receber 7? Bom, é muito mais simples que ele perca esse elétron e fique com 8 em sua camada de valência.
Portanto, essa é a carga mesmo que de fato ele vai adquirir. O sódio, ao perder esse elétron, se transforma no sódio mais, sódio positivo, tá ok? Já o cloro, se você observar, cloro com 17 prótons, portanto 17 elétrons, em se tratando de um átomo neutro. Se você observar a camada de valência dele, ele vai possuir 7 elétrons. Ele é um metal, eu sei que ele recebe, mas olha só o tanto que a brincadeirinha dá certo. O que é mais fácil para ele? Perder os seus 7 elétrons ou receber apenas um para chegar a 8? É bem mais fácil ele receber apenas um, não é isso? Quando ele receber um, ele se transforma em um ânion, no Cl-. Agora, como que eu vou descobrir qual é o composto que vai ser formado entre o Na e o Cl? Aqui fica fácil, né? Fica bem simples. Por quê? Porque tem um cara que tem uma carga positiva, o outro uma carga negativa. Eu sei que um negativo anula um positivo, né? Tá igual ali as cargas. Então eu sei que vai ser formado o NaCl, o cloreto de sódio. Só que existem alguns compostos que não vão bater assim, igualzinho às cargas. Opa, o cara doou um elétron e o outro recebeu um elétron. Não, às vezes um doa um e o outro precisa receber dois, que é o caso desse exemplo que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Magnésio e flúor. Se você observar o magnésio, camada de valência dele, 2 elétrons. Olha a brincadeirinha de novo. O que é mais fácil para ele? Troca uma ideia com o magnésio. Magnésio, o que é mais de boa para você? Perder os seus 2 elétrons para ficar com 8 ou ganhar 6? É lógico que ele vai te responder, pô, eu quero perder meus 2. Quando ele perder esses 2, ele vai se transformar no magnésio mais 2. Já o flúor, se você observar, em sua camada de valência, ele tem 7 elétrons. Troca ideia com o flúor. Fala, flúor, meu truta, o que é mais fácil para você? Perder os seus 7 elétrons ou receber um? Ele vai falar, pô, para me chegar a 8 é mais fácil receber um. Então ele se transforma no flúor menos. Tá ok? Agora o negócio enrolou o meio de campo, né? Porque agora eu tenho o magnésio perdendo 2 elétrons e o flúor precisando receber apenas quantos? 1. Então deixa eu te falar. Para você não ter dúvida, para não ter que ficar nessa coisa, nossa, quando for igual, tranquilo, quando não for, já vou ter, né, aquela apreensão, a gente vai aprender a regrinha do escorregador, regrinha da Xuxa, regrinha do jovem, né? Olha só como é que funciona essa regrinha. Você vai determinar o seu cátion e determinar também o seu ânion, tudo bem? Com as suas respectivas cargas, é óbvio. Depois que você fizer isso, você vai fazer o cruzamento das cargas, ó. Você escorrega a carga do cátion lá para o ânion e escorrega a carga do ânion lá para o cátion. Por isso que chama a regrinha do escorregador. Ó o X da Xuxa aqui também, do jovem, beleza? Então você vai usar a regrinha do escorregador. Olha só, carga do cátion se transforma na atomicidade do ânion. E a carga do ânion se transforma na atomicidade do cátion. Olha aqui, ó. Aí você fala, professor, e o sinal? Desconsidera quando desce o sinal, tá bom? Então você vai desconsiderar esse sinal quando você descer esses valores. Vamos fazer isso aqui para o Mg2 e o F-. Vamos ver como é que vai ficar? Vou descer a carga do magnésio e descer a carga do flúor. Então vamos lá, vamos ver o que vai virar. Vai virar o seguinte, ó. O que desceu para o magnésio? Para o magnésio desceu o número 1. Quando é 1 eu preciso colocar? Não. Aí eu coloco agora o flúor. Flúor. O que desceu para o flúor? O número 2. Coloco 2. Então, o composto formado por magnésio e flúor é o composto MgF2, composto iônico, tá? Fluoreto de magnésio. Tá ok? Então, pessoal, basicamente, ligações iônicas vão trabalhar com esse